Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu adoro ouvir as histórias da meia-noite. E eu tenho uma história minha particular para te contar. Mas ela é impressionante, por isso que eu quero contá-la assim nos mínimos detalhes para que as pessoas entendam. A partir da minha amizade com a Estela. O meu nome é Esther, olha que coincidência. Se bem que tem gente que diz assim que a coincidência não existe. Eu não sei, isso é discutível. Mas o meu nome é Esther e o dela é Estela. E quer ficar mais impressionado ainda? Nós nascemos no mesmo ano, no mesmo mês e com apenas um dia de diferença. É, porque eu nasci um dia depois dela. A Estela faz aniversário no dia 12 e eu faço aniversário no dia 13. É coincidência tudo isso? Talvez seja. Talvez seja. Acontece que nós acabamos fazendo amizade no nosso ambiente de trabalho. Então nós nos conhecemos na nossa fase já adulta da vida. Imagine, com 30 anos nós travamos o nosso primeiro encontro no ambiente do trabalho. Ela vinha de um momento delicado, sofrido, uma separação, e também nisso houve outra coincidência na nossa vida. Eu também havia quebrado a cara com meu ex-marido. Então nós, praticamente, quando nós nos conhecemos aos 30 anos, juntamos as nossas dores. E foi assim que nasce entre Estela e Esther, que sou eu, uma grande amizade. Uma amizade que muita gente fala, meu Deus, mas não é possível que seja coincidência. Os nomes são praticamente iguais. Quer dizer, existe muita diferença no significado. Mas eu sou Esther, ela é Estela. Vocês nasceram no mesmo ano, nasceram no mesmo mês, um dia de diferença. Sem contar que quando se conheceram, ambas estavam separadas. Por isso, se uniram tanto. Então a Estela acabou se transformando para mim e eu acabei me transformando para a Estela nas melhores amigas uma da outra. Foi por isso que a nossa amizade, depois de 6 anos, portanto, chegou na comemoração dos nossos 36 anos. A nossa amizade chegou naquele ponto. E eu fiquei tão abalada com o recado que eu recebi. É a partir daqui que eu chamo a atenção do seu público para que preste bastante atenção nisso. Eu acordei naquele dia e quando eu olhei no meu celular, eu levei um susto. Uma mensagem mal criada no celular. A amizade é gozada a amizade, né? Porque às vezes ela é tão sólida, mas tem uma linha tão tênue que de repente fica ali no limiar das emoções, que de repente aquela amizade linda pode se transformar. Será que a minha amizade com a Estela havia chegado naquele momento?
Eu acordei com aquela mensagem mal criada no celular. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, aqui antes um detalhe que eu ainda não informei para o teu ouvinte. A minha querida amiga e irmã praticamente, né, a Estela, ela é de família evangélica. Ela não é aquela evangélica assim, que não sai da igreja, dos cultos, não. Mas a família dela, ela é dessa linha do evangelismo. E eu sou de uma religião diferente, ou pelo menos eu havia praticado uma religião diferente. Isso posto com as diferenças religiosas, eu quero que vocês atentem de como foi que eu fiquei chocada com a mensagem que eu recebi no celular no dia seguinte. Acordei com uma mensagem mal criada no celular, perguntando a mim: Esther, você ainda pratica bruxaria, é? Você tem inveja de mim e da minha família? Nossa, não entendi nada. Como assim? Meu Deus do céu, isso aqui não pode ser sério. Isso vindo da Estela, a minha melhor amiga, perguntando se eu ainda praticava bruxaria, se eu tinha inveja dela e da família dela. Justo eu? Que pergunta é essa? Eu que inúmeras vezes ajudei a Estela, não estou cobrando, não estou jogando na cara, mas eu preciso me abrir para que você entenda a história. Eu que inúmeras vezes tinha ajudado a Estela, e inclusive a própria família dela. Eu sempre fui uma pessoa solidária, é uma característica minha. Era muito estranha aquela mensagem. E outra coisa, eu nunca pratiquei bruxaria, nunca. Sim, agora eu explico. De vez em quando, eu frequentava, assim, uns centros espíritas, que a gente chama de mesa branca. Porque alguém me disse que eu tinha dons mediúnicos. A pessoa falava: Esther, você tem dons mediúnicos, você precisa frequentar o centro espírita. Então eu fui algumas vezes nas reuniões do Centro Espírita Carvalho ao Céu e eu gostei. Esse Centro Espírita Carvalho ao Céu era voltado ao bem, era uma mensagem de luz, era uma mensagem fraternal, amiga, caridosa. Então não tinha nada de bruxaria. Havia, assim, era muita ignorância naquele recado ali. Então lia alguns livros, por exemplo, do mundo espírita, isso eu fazia. Aí eu falei, vou responder. E no que eu tentei responder, passei uma mensagem, mas aí eu percebi que eu tinha sido bloqueada. Peraí, não é possível. Bloqueada? Peraí, vou ligar para a Estela, o que está acontecendo? Tentei ligar. Só que eu liguei e ninguém me atendia. Então eu comecei a ficar preocupada. Meu Deus do céu, o que será que eu fiz? Será que aconteceu alguma coisa com a minha amiga justo agora no dia do nosso aniversário? Digo nosso, porque já expliquei aqui que nós tínhamos um dia de diferença de uma para outra. Nascemos no mesmo ano, no mesmo mês, um dia de diferença. Então ela tinha feito aniversário no dia 12, que tinha sido o dia anterior, e agora nós estávamos no dia do meu aniversário. Por isso que quase sempre nós fazíamos uma festa só. Isso, pelo menos há 6 anos, que era o tempo do nosso conhecimento. Então eu fiquei estranhando aquela posição, aquela bronca, aquele bloqueio, aquela mensagem ríspida, mal educada. Como eu estava bloqueada. Eu pensei e tentei ligar, não fui atendida. Falei, vou lá. Sim, eu tenho muita intimidade com ela, ela é minha irmã. Pelo menos eu sempre entendi assim, a Estela, ela é minha irmã, cara, eu vou lá. Eu vou na casa dela. Eu vou lá na casa para tirar isso a limpo. Então, meio que ressabiada, ainda assim, pensando, quando eu tô entrando no carro assim para ir até a casa dela, eu falei, entendi.
Vejam bem, eu tô achando que eu entendi. Hoje é meu aniversário. Isso é armação. É lógico. Eu não fiz nada para ela. Só pode ser armação. É comemoração surpresa, pronto. Por isso que eu não gosto, sabe? Dessas coisas da comemoração surpresa. É isso. Eu comecei a pensar comigo. É isso. Como tantas vezes já aconteceu e eu vi acontecer, eles fingem que estão sentidas, que estão magoadas, que estão feridas, que não querem contato. Na comemoração de surpresa, normalmente é assim que a turma faz. É isso. Então eu peguei o carro, tinha que ir até uma vila na rua Mará, na região do Maracanã, em frente quase à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Cheguei lá na casa, que era a casa da Estela, e toquei o interfone. Alguém atendeu o interfone dentro da casa. Alguém atendeu. E quando eu disse, é a Esther que está aqui, por favor, abra o portão, a porta para mim. Ficou mudo do outro lado do interfone, ficou mudo. Ninguém respondeu. Eu comecei a rir e falei, lógico que é festa surpresa, vai ver que a pessoa está preparando alguma coisa aí, fazendo bolo, aquelas coisas, né? Fazendo brigadeiro, eu adoro brigadeiro, meu Deus do céu. Aliás, a mãe da Estela, ela fazia um brigadeiro divino, um brigadeiro que ficava molinho, uma verdadeira delícia. Então eu comecei a rir e pensei, é festa surpresa. Aí eu toquei de novo o interfone. O pessoal deve estar preparando. Até pensei em ir embora, falei, caramba, vou estragar, né? Eles estão preparando uma surpresa, eu vou estragar. Mas não, peraí, eu vou tocar de novo. Toquei de novo e nada. Achei estranho. Porque, mesmo se fosse festa surpresa, ela mandaria alguém sair da família, inventar uma desculpa para mim, alguma coisa do gênero. Então eu toquei de novo o interfone e nada. Até que depois de muito tempo, eu plantada à porta da casa, veio o irmão dela, o mais novo da família, deve ter o quê? Uns 17 anos. Ele veio me atender. Depois de muito tempo, eu plantada ali, ele me atendeu. E eu perguntei, eu falei assim com ele numa boa, Wesley, desculpa, o que está acontecendo? Que a tua irmã mandou uma mensagem para mim, me bloqueou? O que está acontecendo? Ele veio com o celular. O Wesley, o irmão dela, o mais novo, o caçula, que tinha à época mais ou menos uns 17 anos, ele veio com o celular e ele me mostrou no celular a foto que eu havia tirado. Eu tirei com o meu celular aquela foto. E ele me mostrava a foto onde eu retratei a minha querida amiga Estela e mais 6 familiares dela. Portanto, deveriam ter 7 pessoas nessa foto. No entanto, na foto, ao invés de 7 pessoas, tínhamos 8 pessoas na foto. A foto que eu tirei. Eu tirei no meu celular e mandei para ela. Diga-se de passagem, eu sou metida fotógrafa. Eu sei tirar fotografia, fiz até um curso de fotografia. Então eu era escolhida por tudo que é amiga na hora da foto, daquela foto oficial. Olha, você me faz um favor, Esther, você é uma fotógrafa perfeita, você tira a foto para mim. Eu que ficava incumbida. E eu fiquei incumbida, eu tirei a foto dela, Estela com a família dela. Ou seja, ela mais 6 pessoas, deveriam ter 7 ali. Tinham 8. Ele me mostrou o celular. E apontou com o dedo a 8ª pessoa da foto. E quando ele me mostrou a 8ª pessoa da foto, foi que a ficha começou a cair. A 8ª pessoa da foto era um ex-noivo da Estela, que havia sido, na verdade, o grande amor da vida dela. Como é
que aquele homem de nome Rubens havia aparecido naquela foto. Detalhe: o Rubens estava morto há mais de 11 anos. Mais de 11 anos que ele havia falecido. Como é que ele estava ali, naquela foto? Um menino, sem dizer nada, Wesley, 17 anos, ele mostrou a foto e apontou: o Rubens. Eu olhei e falei: mas como? Como? Aí comecei a lembrar do recado. Você voltou a mexer com bruxaria, você tem inveja da Estela, você tem inveja da família da Estela. Eu, na hora, não quis alongar a discussão. Eu apenas devolvi assim o celular pro rapaz, pro menino Wesley, o irmão dela, e voltei pro meu carro. E aí a ficha caiu. Olha o que aconteceu. Eu tirei a foto dela. Eu estava no aniversário dela no dia anterior. Tirei a foto da Estela com 6 parentes. Deveriam ter 7 pessoas, tinham 8. Sendo que a 8ª pessoa era o falecido grande amor da vida dela, um ex-noivo dela, Rubens. E eles estavam entendendo que eu era culpada por aquilo. Como assim? Meu Deus do céu. Dentro do carro, aí eu fui conferir o meu celular para ver se... Porque eu não tinha visto. Sabe quando você tira a foto? Você tira a foto das pessoas. Eu tirei a foto como uma foto normal. Achei que ficou muito legal. Já disse a vocês que eu sou a fotógrafa da turma. Eu sei tirar fotos bacanas. Muita gente me pede para colocar foto no Instagram, quer colocar foto no Facebook, quer mandar foto para um paquera. Eu que tiro. Então eu tinha olhado, mas não tinha prestado atenção na foto. Então agora dentro do carro, eu peguei meu celular, eu estava com a original. Porque eu bati com o meu celular e depois mandei para ela. Quando eu abro, lá no meu celular, a foto tal qual o menino havia me mostrado. O Rubens estava na foto. O falecido noivo dela. E agora? A família evangélica jamais acreditava nesse tipo de coisa. Alguém incutiu na cabeça da Estela que eu tinha parte com o demônio, que aquilo não estava certo, que ela não podia ter uma amiga bruxa, alguém que mexesse com bruxaria. As coisas foram todas confundidas. E eu vi que ali seria o fim de uma grande amizade. 6 anos de dedicação. De uma praticamente irmã minha. Uma pessoa que eu tinha em alta estima. Que eu considerava tanto. Para mim era como se fosse uma irmã. E justo no dia do meu aniversário. Olha, foi... O meu aniversário de 36º ano foi muito difícil para mim, porque vocês imaginem, eu estava esperando que talvez estivessem preparando uma festa surpresa para mim, e eu acabei surpreendida e com essas acusações todas. Foi aí que eu voltei lá no Centro Espírita Carvalho ao Céu. Eu não me conformava, porque ela me bloqueou, ela cortou a relação comigo, total. A minha irmã querida, a Estela, cortou total relação comigo, a família dela, idem. Eles me julgavam a responsável. Eu não sei, mas acho até que pensaram que eu tivesse montado. Porque eu sabia, eu não conheci o Rubens. Eu não cheguei a conhecer o Rubens. Pessoalmente, não. Eu não conhecia, mas eu sabia de fotos do Rubens que ela me mostrava. Então começaram, sabe, a entender que eu havia roubado uma foto do Rubens e que eu, como invejosa que eu era, eu montei aquela foto, eu coloquei o Rubens naquela foto, como eu tinha feito curso de fotografia. Sabe, elucubrações, porque é assim, gente. A mente humana, a gente vê isso nas fake news. A gente observa isso de perto em fake news, as pessoas acreditam em umas coisas
que a outra vem falar para ela, ela acredita. Tem gente que acredita que a Terra seja plana, é um absurdo. Tem gente que acredita que a Terra seja quadrada, um tremendo absurdo desses. E não adianta a ciência dizer não, é redonda, por todas as provas do mundo, por todas as imagens do mundo, é redonda. Pessoal, não, me falaram que é quadrada. E tem gente que é assim. Então começaram elucubrações. Olha, essa moça não é tua amiga, ela, por inveja, foi ela montou, ela fez curso de fotografia, ela pegou a foto do seu ex-noivo que eu não conhecia. Eu sabia que ela, Estela, era apaixonadíssima por ele. Foi para ela um grande golpe a morte em acidente por parte do Rubens. Mas eu era acusado de ter montado a foto. Isso era uma acusação até que menos grave, as piores. Ela é bruxa, ela mexe com bruxaria. Isso foi o demônio que fez para ela. Coisas terríveis. E eu estava perdendo a amizade da minha irmã, da minha melhor amiga. Então eu voltei no Centro Espírita Carvalho ao Céu para poder entender o que estava acontecendo. Eu voltei lá. E aí eu mostrei a foto para o líder do Centro Carvalho ao Céu. E quando ele olhou a foto, ele deu assim um meio sorriso. E ele disse, é o teu dom, que já foi dito aqui para você, Esther. Você tem dons mediúnicos. O rapaz quer se comunicar. Ele tem uma necessidade de se comunicar. E escolheu você. Então, se você quiser, frequente aqui o nosso centro em algumas outras sessões, quem sabe ele se manifeste numa das vezes. Isso não depende de mim, porque existe uma hierarquia depois que nós falecemos, uma hierarquia espiritual. Vai depender de quando ele for autorizado a se manifestar. Mas é óbvio que ele quer se comunicar. Ele quer se manifestar através de você. Eu segui o que o líder do Carvalho ao Céu me orientou. E depois de umas 4 sessões que eu fui ao centro, esse espírito se manifestou através de uma das médiuns que lá estava. Através de uma mulher, ele se manifestou. E ele dirigiu a palavra à minha pessoa. Conversou comigo. E ele disse que, de uma maneira muito respeitosa, porque os espíritos, quando chegam, eles cumprimentam a todos. Você observa que tem, de fato, uma hierarquia a ser respeitada. E foi assim, sabe? É quase que uma manifestação formal, não é informal. É quase que formal. Com muito respeito, com um cumprimento pela ordem. E aí ele, se dirigindo a mim, ele falou uma coisa, que era a única forma que eu tinha realmente para provar para minha amiga Estela de que eu era inocente naquela história e que eu só tinha um objetivo, ajudar. Foi quando ele disse, a Estela, ela ainda guarda o par de alianças do nosso noivado. E a minha mãezinha solicitou a ela a minha aliança, pediu para ela a minha aliança. E a Estela disse que não estava com ela. Ela não foi verdadeira nesse momento porque, por amor a mim, ela quis ficar com a minha aliança e com a dela. Não foi por mal que ela o fez. Foi por amor a mim. Mas a minha mãezinha carece de ter consigo essa lembrança. Por favor, fala para Estela que ela fica com a aliança que pertencia a ela e eu dei de presente, e aquela aliança que era minha, que ela dê à minha mãezinha, porque essa lembrança será de grande significado para minha mãe. Por favor, você pode fazer isso por mim? Me pediu o espírito através daquela mulher. Eu fiquei boquiaberta.
Primeiro que eu não sabia dessa passagem, eu não conhecia esse detalhe das alianças. E segundo, era uma história muito íntima, quer dizer, era uma história que ele sabia com a noiva. Falei, puxa, será que a Estela vai me atender? E será que isso vai me ajudar? Porque eu tinha muito desejo de retomar a amizade com ela, porque eu digo, havia uma ligação estreita entre mim e ela. Nós éramos praticamente irmãs. Então, eu tive que fazer contato com a Estela. Meu telefone bloqueado. Se eu fosse na casa dela, como já havia acontecido, sequer eu fui atendida. Saiu o irmão dela para me atender. Eu precisava de alguém. E foi aí que, no ambiente de trabalho, onde, diga-se de passagem, nós já não trabalhávamos juntas, porque ela havia mudado de emprego já há tempo, nós mantivemos a nossa amizade. Nós nos conhecemos lá, mas já não trabalhávamos juntas, mas havia amigos comuns. Então eu pedi a um rapaz de nome Nicolas. Eu conversei com o Nicolas que ele, por favor, intercedesse junto a mim, que eu precisava ter uma conversa com a Estela. Que ele dissesse para ela, era uma conversa de 5 minutos, que ela tinha o meu telefone. Por favor, que ela entrasse em contato comigo. E o Nicolas foi, ele, lá no Maracanã, na casa dela, em frente à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez contato com ela, obviamente ela o recebeu. E aí ele fez esse pedido para ela e ela não se mostrou muito animada em entrar em contato, mas ele pediu mais de uma vez com todo carinho e ela acabou contatando comigo e foi aí que eu relatei para ela tudo o que se passava. E fiquei esperando uma atitude dela. Falei, agora eu vou esperar a reação dela. Foi quando ela começou a chorar do outro lado da linha. Ela começou a chorar. Eu falei, o que foi? Por que você está chorando, Estela? Por quê? Porque tudo que você está me relatando é verdade. Tudo que você está me relatando é verdade. Foi exatamente isso que aconteceu. A mãe dele veio, sabedora que eu tinha ficado com as alianças. Veio me pedir e eu neguei. Foi quando tudo isso que eu transmiti para vocês através dessa história se desfez. A Estela ficou com a aliança que era dela, que ele, o Rubens, havia dado, e a aliança que era dele, ela entregou para a mãezinha dele. E o mais importante, a Estela reatou a amizade comigo e foi aos pouquinhos convencendo os familiares dela de que eu nunca fui bruxa. Hoje, nossa amizade foi refeita, continuamos amigas queridas. E depois ficamos sabendo o que a ex-sogra dela fez com a aliança recebida depois de um certo tempo. Ela derreteu o ouro, que era de uma aliança grossa, fez um pequeno broche em formato de coração e escreveu naquele coração o nome do filho. E aquele broche ela usava assim, preso junto ao peito. E depois de um certo tempo ela faleceu e ela foi sepultada com aquele broche junto ao peito. Esse é o desfecho de uma história muito séria e sobrenatural. Uma história que eu fiz questão hoje de contar, onde até de bruxa eu fui acusada. Mas compreendo, são as diferenças religiosas que às vezes essa diferença faz com que as pessoas tomem atitudes que jamais imaginaram tomar. Essa é a história que eu tinha para te contar. Apenas como complemento, depois disso, ainda aconteceu de eu apresentar para Estela a pessoa com a qual ela se relaciona hoje. E para provar a nossa amizade, ela também acabou me apresentando uma outra pessoa que ela conheceu devido a esse relacionamento e com quem eu me relaciono hoje. Isso é a prova
de que eu nasci para ser irmã da Estela. A Estela nasceu para ser irmã da Esther, que sou eu. Encontro que se deu já há muito tempo. Se na época dos fatos nós tínhamos 6 anos de amizade, hoje já passamos de 15. Se você gostou da minha história, curta mandando seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, mande um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.